Salve, salve rapaziada, bem-vindo ao meu podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem com seus amigos. Tamo junto. Fala aí, meus amigos, Deléo aqui. Eu tô muito feliz de gravar esse novo podcast. Eu gravei 2 episódios e eu nem sabia se eu ia soltar. Eu publiquei eles e o feedback foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, recebi várias mensagens. E o mais legal é que as mensagens que eu recebi foram mensagens falando de vida, de família. Claro que muita gente falou de guitarra, de pedal, essas coisas. Mas teve muita mensagem pessoal. Eu fico muito feliz porque pouco se fala nisso hoje, né? A maioria dos músicos sempre fala de equipamento, mostra a vida, o dia a dia, mas não fala como que foi para chegar até lá, as dificuldades, as frustrações, as decepções, as alegrias, as conquistas. E o objetivo desse podcast é me aproximar de vocês e contar um pouquinho da minha experiência. Quem sabe sirva para você, eu consigo te abençoar de alguma maneira. Mas realmente eu me senti muito encorajado a continuar gravando eles. E se você curte meus podcasts, né? Acho que é isso. E se você curtir isso daí, compartilha com seus amigos, com quem precisa ouvir uma mensagem boa. E eu vou ficar bem feliz. E você vai me ajudar, a me encorajar a gravar mais. Então vamos lá. Hoje é terça-feira, eu tô em casa, Taubaté. Tem quase um mês que eu mudei de São Paulo para Taubaté e eu tô curtindo demais. Agora há pouco tava tomando um açaí, coisa de interior. Tava com o Zocal, que todo mundo conhece, um dos melhores amigos que eu tenho, batera, toca muito. E aqui é bem mais de boa do que a capital. Tem gente que acha que depois das 10 não tem nada aberto. Tem razão, não tem nada aberto mesmo. Mas a gente passou uma semana bem cansativa, a gente ficou quase uma semana tocando. E a gente chegou ontem e agora a gente vai passar uns 20 dias de boa, porque o Brunão tá indo para Israel, a galera tá indo viajar, e esses 20 dias vão ser bem legais para mim, que tem vários projetos que eu vou conseguir dar uma atenção a mais aí. Tem o podcast que eu tô bem empolgado para fazer, tem os meus presets que eu tô atualizando para disponibilizar para venda, preset de Stomp, de Big Sky, de Timeline, enfim, tem várias coisas. Tem uma coisa nova também, vou dar só um spoiler. Estou desenvolvendo um boné. Muita gente pergunta pra mim qual que é o boné que eu uso e tudo mais. E eu tenho um amigo, o Camilo, ele tem uma empresa chamada Bless. E a gente vai fazer uma collab, meus bonés, no mesmo estilo que eu uso, só que com a marca dele. Vai ser bem legal, daqui a uns dias eu vou lançar aí. Enfim, essas são as novidades. E o tema desse podcast é atualização musical, que é um tema muito, mas muito importante e muito legal para se falar. Bom, eu vou começar contando um pouquinho do que eu passei, vou dar um resumo da minha história e vou mostrar para vocês como que eu cheguei até aqui e como foi a minha atualização musical. Quando eu era novo, morava em São Paulo, 12, 13 anos, 14, como eu já falei no outro podcast, eu era um doidão por violão, por guitarra. Quando eu ganhei minha primeira guitarra, eu comecei a escutar minhas primeiras referências. Joe Satriani, Steve Vai, Malmsteen, Eric Johnson. Esses caras me influenciaram demais na música. E eu lembro que nessa época eu quase não escutava a banda, eu escutava muito o guitarrista solo. E eu comecei a ir ouvindo esse tipo de música e depois eu entrei na IGT, que eu estudei um tempo lá. Ali foi um tempo muito bom, que eu estudei técnica, paletada, teoria musical. Passei pouco tempo lá, mas foi um tempo bem legal. Um dos maiores professores da minha vida, muita gente perguntou pra mim, cara, quem que foi seu professor? Um dos maiores professores da minha vida foi o Gustavo Guerra, que na época eu escutava e assistia todas as aulas dele no YouTube. Uma vez eu encontrei ele na Expo e eu falei pra ele, cara, você é o cara que mais me deu aula sem saber. Ele não me conhece hoje, tudo mais, mas eu respeito demais o músico que ele é. Eu acho que ele é de Curitiba. E, enfim, eu estudei nessa época e passei um bom tempo estudando técnica paletada e não me atualizava de nada de equipamento e mal queria saber disso. Eu queria saber de subir e descer a escala. E é muito louco isso, porque tem muita gente que ainda
não se atualizou ainda, tá nessa de ficar estudando o tempo todo no quarto, e eu acho muito massa estudar técnica, mas a gente precisa ser um músico completo. Mas vou falar um pouquinho disso mais tarde. Então, eu estudei muito isso. Eu lembro que um dia, passando uns anos aí, lá acho que com 19, 20 anos, eu tava tocando na minha igreja e eu conheci o Thiago Sugihara, que é um dos maiores amigos que eu tenho hoje. Thiagão, se você tá ouvindo, um abraço, obrigado por tudo que você fez por mim. E eu conheci esse cara aí. Eu lembro que nesse dia eu tava tocando com uma Tajima, um DD5 da Boss e um amp. Eu tava usando o drivezão do ampli e o reverb também. Eu toquei, no final me apresentava pra ele, e ele chegou e falou, cara, você toca bem e tudo mais. E já tinham falado dele pra mim. Eu falei, mano, você é o Thiago que grava com todo mundo, tudo mais. Ele tinha uma banda, o Storge, na época, muita gente conhece. Uma banda bem legal, tem o CD do Storge, é muito bom. Hoje não existe mais, mas eu acho que tem no Spotify, deve ter nas plataformas, no YouTube tem. Tem até uma música que o Matheus, o Assato, gravou com eles, tem um solo bem legal. Um dia eu vou gravar um podcast, eu quero falar sobre o Matheus, a referência que ele foi na minha vida também, musical. Mas eu não posso misturar muita coisa porque tem que ser curto. Gente, tô gravando um podcast um pouquinho curto, de 10 a 15 minutos no máximo, porque eu acho que fica muita coisa para se ouvir num dia. Nossa vida é bem corrida, então tô gravando coisa de 10, 15 minutos para você ouvir aí no intervalo do teu almoço, para você ouvir aí no busão do trampo, no carro para ir pra facu. Enfim, tô gravando umas coisas bem rápidas assim. Então beleza, conheci o Thiago. Eu não era nada antenado de pedais, de tecnologia, de ampli, eu só queria tocar. E quando eu conheci o Thiago foi um divisor de águas aí na minha carreira, na minha vida, porque eu colei no estúdio dele e a gente ficou muito amigo e foi uma das fases mais importantes da minha vida musicalmente. Ali eu cheguei e falei, cara, eu preciso de ajuda. E o legal é que assim, o Thiago ele não era um guitarrista técnico, sabe? Que manjava de escala, de um monte de coisa. E eu era um cara bem técnico. E tem muita gente que no meu lugar não daria o braço a torcer, falaria, cara, esse cara não toca igual eu, tudo mais. Mas eu acho que a minha humildade na época fez eu crescer demais. Eu converso isso com o Thiago às vezes. E eu cheguei nele e falei, cara, preciso de ajuda porque eu quero tocar, eu quero trabalhar com isso, mas eu não sei nada. E ali ele começou a me ajudar, comecei a tocar com ele, toquei bons anos com ele e cada agenda era um aprendizado. Cara, não coloca tanto reverb aqui, não faz isso, esse som aqui não é para esse tipo de... esse timbre aqui não é para esse tipo de som. E foi uma das melhores épocas de aprendizado. Gente, nunca menospreze, sabe, pessoas que estão no teu caminho para te ajudar. O Thiago foi essencial na minha vida e eu tenho que honrar esse cara aqui, porque se eu tô tocando hoje, fazendo essas coisas, é porque ele me ajudou lá atrás. E ele começou a me ajudar demais nisso e eu lembro que eu comecei a crescer demais com isso, comecei a manjar de pedais, comecei a investir. Não é barato você comprar esse tipo de equipamento, mas você começa a investir, você começa a crescer, você não precisa comprar tudo de uma vez. Tem gente que acha que, cara, eu preciso de tudo isso porque o fulano tem isso. Não, vai aos poucos, um dia você compra um pedal, outro dia você compra outro, cada um tem uma realidade diferente. Às vezes eu fico pensando, tem gente no Instagram que olha o meu Insta, olha o Insta de outros caras e fala, esses caras têm tudo isso. Gente, foi na raça, foi suado também. E cada um tem uma realidade, cara. Talvez você sustenta uma família, isso, esposa, filhos, tudo mais. Não vai tirar grana da onde é sustento para sua família para comprar pedal, esse tipo de coisa. Você tem que priorizar o que é prioridade para você no momento. Então, enfim, esse é um outro assunto que eu quero conversar com vocês depois. Mas eu aprendi muito nessa época. Então... como o tema desse podcast é atualização musical, eu quero usar 2 exemplos, assim, sabe? Mais comuns nos dias de hoje. Os 2 exemplos baseado em 2 tipos de guitarrista. O guitarrista mais antigo, que era tipo eu, só que eu busquei atualizar, fui humilde e reconheci que eu tinha uma deficiência na música, que
apesar de saber técnicas, o meu som não era bonito. Existe até hoje esse guitarrista e muitos desse tipo de guitarrista não são humildes para assumir e reconhecer que precisa de ajuda. Pelo contrário, a maioria desses caras são caras que falam mal dessa galera mais nova que toca o worship. Eu nem gosto de falar esse lance de tocar worship, porque worship não é gênero, mas para ficar mais fácil para a galera entender, eu falo isso. E, cara, esses guitarristas antigos, a maioria desses caras tem técnica, tem palhetada, tem teoria musical, mas na hora de tirar um som não consegue, tem algo que bloqueia. A dica que eu dou para esse cara, e se você é esse cara que tá me ouvindo, se atualize, seja humilde, chegue em alguém e fala, cara, eu preciso de ajuda, assim como eu pedi para um amigo meu. E tenho certeza que se você juntar a sua técnica, o teu conhecimento teórico com uma sonoridade bonita, com a tecnologia, tudo ao seu favor, você vai ser um cara completo e um cara realizado, porque todo mundo vai querer tocar com você. Em contrapartida, tem o guitarrista que manja de tudo, de tecnologia, manja de tudo da Apple, é o cara que manja tudo da Strymon, o cara que tá antenado, tá sempre indo para fora, traz pedal, vende pedal, troca, só que é o cara que não tem conhecimento nenhum teórico. E isso é mais preocupante ainda, porque existe uma base. A música, ela tem coisas, tem fundamentos. Você tem que saber um campo harmônico, você tem que saber mudar de tom. Você está tocando em dó, se subiu um tom, você tem que saber a sequência de acordes também. Então, geralmente, caras que não tiveram essa base se perdem no meio do caminho. E eu tô dando um recado para você também que tá passando por isso. Cara, seja humilde, volte do zero, comece a estudar novamente e não menospreze os caras que tocam bem pra caramba, mas que não tenha o mesmo equipamento que vocês. Porque talvez você esteja trabalhando, tocando com uma galera, mas pode ser que uma hora você se esbarre em algo bem simples e você tenha problemas com isso. Então eu acho que tudo gira em torno da humildade e reconhecer que você precisa de ajuda, e a verdade é que sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. Então, se você é esse guitarrista mais novo que manja tudo de tecnologia, mas que pulou algumas etapas, seja humilde e reconheça que você precisa de ajuda. E a coisa mais comum fica essa briguinha do cara mais antigo que fala mal do cara mais novo e o cara mais novo que zoa o cara antigo. A verdade é que a gente precisa evoluir como ser humano e como músico. Então, esse é o meu recado para vocês. Esse podcast eu estou falando um pouquinho sobre atualização musical. Tem muito assunto, muita coisa para eu falar, mas o que eu queria passar é isso. Os dois tipos de guitarristas atuais que rola muito no nosso meio pop e no meio cristão. Então, tudo gira em torno da humildade e ser parecido com Jesus. Então, eu falei de humildade aqui, mas se vocês perceberem, tudo tem uma base bíblica e algo que nos faz crescer, não só na nossa carreira, mas com Deus também. Então é isso, gente. Contei um pouquinho da minha história, espero ter abençoado vocês, espero que isso sirva para algo. Compartilha com seus amigos. E o próximo tema é muito legal também, eu tô bem animado de gravar e me ajudem a divulgar aí. Tamo junto, obrigado pela atenção e é nóis.